Eu li, sim. Sim, eu tô aqui de pena de mãos, estou sim. Um conto chamado Bocejo. A atriz representa um estilo lento, quase insuportável. Os outros quatro fundinhos de Santa Teresa não ficariam melhor. Ou pior. Eu também acho, querida, eu também acho. Pode deixar que eu vou falar com ele. Tá bom, te ligo mais tarde. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Celso, olha, dessa vez você superou a minha melhor amiga. Tá dizendo que a gente já produz. Você não tinha direito de fazer isso, Celso? Por favor, isso é um tormento pra mim, tá? Um tormento. Toda vez que você faz uma crítica no dia inteiro, é cheio de ligação, sabe? Pra mim é insuportável. Entendeu? Celso, por favor. Ai, Ernesto Monte Verde, isso é um problema, sabia? O dia que você fala, ninguém te ouve. A Deise mesmo não te ouve. Não te ouviria se estivesse na terceira fila. Não te ouviria se nós tivéssemos a acústica de João Caetano aqui. Café? Você não viu, sabe por quê? Porque essa casa tem ranços de amadorismo na iluminação que são inaceitáveis. Veja, por exemplo, se nós colocássemos um foco aqui e uma luz difusa nos personagens... Mas não. O café. Não sem açúcar aí, Bruno. Amargo. Café. Aliás, eu te contei que a Deise pediu rescisão de contrato. Elas ficavam muito cansadas de trabalhar aqui em casa porque achavam que o cenário era muito carregado, tinha peças demais. A Deise disse isso. Com certeza ela tá querendo palco não é, não. Você nunca entende o que eu falo. Nem eu, nem o resto do Brasil, meu filho. Você lembra quando a tia Gita morreu? Eu estava em curta temporada em São Paulo. E quando eu cheguei aqui, eu simplesmente você me disse: se prepara, Arete, tia Gita saiu de cartaz. Eu demorei meia hora pra me ver que tia Gita tinha morrido. Tá? Não, e mamãe? Mamãe não vem mais aqui porque toda vez que ela vai apelar uma palavra, você fala: e aí, dona Gilda, deu branco? Não. Sua mãe não vem mais aqui porque eu te expliquei ela vem pra... No resto do Brasil, né? Bom, você sabe que a nossa filhinha é mais convidada para as festas de economia? Claro que eu sei. Porque ela é gorda e lenta, não tem ritmo nenhum. Não é por isso, não. É porque da última vez que você foi no play, ela simplesmente estava brincando de tirando com as crianças. Você disse que ela não tinha um ritmo, a coreografia era péssima, e a linda rosa juvenil era algo muito brega. Essas crianças, você chegou ao ponto de proibir ser um digno de jogar videogame. Mas aquela que eu proibi, o jogo não tinha enredo, é um aviãozinho que anda na água, que vai destruindo os helicópteros, destrói as pontes. E do nada, ele bate em uma coisa e explode. Mas ele não morre, ele volta como uma fênix, nada. E o jogo continua, sem objetivo, sem fim. É um jogo que só ensina as crianças o conceito de morte e reencarnação. Será que vai fazer sol hoje? Vai longe! Sai dessa janela, segurando de época, você tá parecendo atriz de teatro médio, porra! O que os vizinhos vão pensar? Os vizinhos agora pensam? Não é você mesmo que diz que o melhor da configuração é quando ela não fala? Por isso que aqui no condomínio ninguém fala com a gente, né? Você chama o porteiro de homem e a mulher dele de mulher 3. Então, sobre isso, ontem eu ouvi assim uma voz em off na esquina da aula. Vai dentro. Isso, mulher 2. Ela vai dizer tem nome dela é Creuza.
Getúlio Vargas. Quando Deus abre uma porta, fecha uma porta, ele sempre abre uma janela. Porra, Alex, não é revela? Alex tomou a pior solução possível. Voz abafada, diafragma contraído, não dava para ouvir nada. Como sempre, Arlete supera tudo.